Aê, santidade, paz, mais um Fala Santidade chegando para você. Toda semana a gente para conversar, né? Botar o papo em dia, interagir. Como é bom poder fazer parte da sua vida, através de um direct, de um comentário. A gente vai conversando, a gente vai se ajudando, a gente vai rezando uns pelos outros e aquelas interações que vão ajudar outras pessoas ficam printadas aqui no meu celular para trazer para cá, para esse momento de Fala Santidade. Pode ser que você nem esteja esperando ou tenha caído aqui nesse canal de paraquedas, mas Deus tem uma palavra para você hoje. Antes de entrar nas interações, eu preciso te perguntar, você já curtiu esse vídeo? Olha, curte logo, para você não esquecer no final, porque quando a gente deixa para o final a gente sempre esquece. Aproveita, se não se inscreveu ainda, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificação para não perder nada. E vamos embora! Eu já quero começar com essa interação linda da Brígida Andrade. Parabéns! Deus abençoe a Brígida e seu esposo que acabaram de se casar. Ela mandou para mim um testemunho, vou ver se eu consigo mostrar para vocês. Será que eu consigo? Deixa eu mostrar de pertinho assim, ó. A foto de noiva da Brígida, olha que linda! Ela com a vovozinha e o esposo. Ela disse assim, ó: Ana, uma graça alcançada por meio da oração e dos seus vídeos. Oh, que bênção! Pela glória de Deus, saí do pecado mortal e voltamos à comunhão com Deus, sábado, dia 4 de maio. Parabéns, viu, Brígida? Seu ministério gera frutos. Obrigado de coração e que Deus te abençoe. Eu disse para ela que lindos, que sejam santos, que o matrimônio, o sacramento do matrimônio na vida de vocês seja o início de um novo caminho de santificação. A vocação do matrimônio é uma vocação extremamente santificante e que esse caminho de santidade frutifique muitos dons na vida de vocês, Brígida. Deus abençoe, parabéns! Nessa próxima interação eu vou me abster de dizer o nome dela pela situação, mas acredito que pode ajudar você também. Ela está dizendo aqui, ó: eu queria pedir um conselho. É sobre o jejum, toda sexta-feira. Eu faço a abstinência de carne e o jejum da igreja, sempre o jejum da igreja, pois eu não consigo prosseguir nele. Eu não entendi muito bem, porque ela disse que ela faz o jejum da igreja, mas que não consegue prosseguir no jejum da igreja. Então, todas as sextas, eu não consigo me segurar. Eu sempre como algo fora do horário, não porque eu queira. Quando me vejo, já comi, depois eu me toco. Como eu faço todas as manhãs o café do meu vô antes de ir para a escola, eu já estou provando o café durante o preparo, depois me toco. Durante o dia, eu como seja uma coisa ou outra, só depois me toco. Vamos se tocar aí, né, filha? Mas eu sempre coloco em mim que eu tenho que continuar errando ou acertando. Aí sempre nas refeições, no almoço e janta, eu já consigo me controlar. No começo da minha conversão, eu precisei do jejum para o meu crescimento espiritual. A gente sempre precisa, viu? Não é só no começo não, viu? Mas eu já tinha um físico debilitado, pois eu estava magra e não me alimentava direito. Mas eu tinha isso realmente como uma penitência. Eu acabo esquecendo e com a correria no dia de jejum me distraio. O que você pode me orientar? Bem, vamos lá, amada. São várias situações aqui, né? Primeiro, a igreja nos prescreve o jejum da igreja. Começar pelo jejum da igreja, né? Se você nunca fez, comece pelo jejum da igreja, que é bem democrático. Na quarta-feira de cinzas, na sexta-feira santa e junto com a abstinência de carne. E ela nos sugere nas demais sextas-feiras do ano, com exceção das festas litúrgicas. O que significa isso? O ponto de partida é o jejum da igreja. Eu vou deixar aqui na descrição o link da playlist Jejum aqui no canal, porque já tem o passo a passo. E a igreja nos prescreve começar pelo jejum da igreja exatamente porque ele é o mais democrático, todo mundo pode fazer. A igreja é mãe e ela entende que ela precisa incluir todos os filhos. Uma mãe é assim, né? Ela inclui todos os filhos, ela pensa em todos os filhos, não pensa em um só. Eu sei que aqui no canal tem gente que já faz outros tipos de jejum e tá até além daqueles que o Padre Jonas ensinou no Práticas de Jejum, ótimo. Mas tem muita gente aqui, e é a grande maioria, e é nesses que eu preciso pensar, e é nesses que a igreja pensa, que nem nunca se atentou para essa prescrição ou sugestão da igreja. Então acorda aí. Falando para essa querida aqui especificamente, se toca. Se você começa a fazer alguma coisa, você precisa fazê-la bem. E a gente precisa se programar.
Ela está falando aqui de situações de saúde e tudo, pois se você tem algum problema de saúde que te impede de seguir essa prescrição ou sugestão da igreja, converse com o seu médico. E ainda digo mais, a igreja no Brasil nos mostra que se você tem algum impedimento médico de seguir a prática do jejum, você pode trocar por um ato de caridade. Você pode fazer uma doação, ainda mais hoje em dia, né? Nós estamos aí vivendo toda essa situação do Rio Grande do Sul. Faça um gesto de caridade por esse povo. Você pode substituir na sexta-feira, ao invés de ficar, não posso de forma alguma ficar sem comer carne. Não posso passar um dia sem comer carne porque o médico me disse que eu tenho uma situação assim e me proibiu. Então você vai fazer um ato de caridade, aproveita e faz pelo povo do Rio Grande do Sul que está precisando tanto. Você pode também, o médico me disse que pela minha situação de saúde, hoje eu não posso jejuar. Faz a abstinência de carne, troca a carne por outro alimento naquele dia. Tem pessoas que não comem carne. Não como carne, hoje isso é mais comum, né? Não como carne e tal. Você pode fazer abstinência naquele dia de algo que você sempre come. Eu sempre como arroz, eu sempre como uma fruta que eu gosto muito, naquele dia você vai fazer abstinência de outra coisa, né? Mas se você não tem um impedimento médico, você não é proibida pelo seu médico, você não está passando por outra situação, eu tenho uma anemia profunda, eu preciso ficar internado para tomar ferro na veia, aquela coisa toda, e aí meu médico me proibiu de fazer qualquer tipo de abstinência. Esse é um caminho, faça um gesto de doação. Mas se você não está passando por isso, então é hora de você começar a se programar. Sabe por quê, gente? Às vezes a gente é meio mole mesmo. A gente coloca muitas outras coisas no nosso dia a dia e a gente acaba se esquecendo de Deus. Porque isso aqui é muito importante, porque isso aqui é muito importante, muito importante. Mas o jejum da igreja não é algo tão difícil assim se você se programar. Eu acredito que a chave das nossas práticas de espiritualidade é a programação. Por isso que eu bato tanto na tecla de cronograma de espiritualidade, cronograma de espiritualidade. Se você não sabe o que é cronograma de espiritualidade, eu vou deixar aqui na descrição também um vídeo para você. A gente faz uma folhinha, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e todos os nossos compromissos escritos naquela folhinha e que hora que nós vamos praticar as práticas de espiritualidade, que hora que eu vou fazer estudo bíblico, que hora que eu vou na missa. O dia do jejum você pode aproveitar e colocar, já que você não tem esse hábito mesmo e você quer começar, então coloca lá, hoje eu vou fazer jejum da igreja, sexta-feira, dia tal, vou fazer jejum da igreja. Pega essa folha e cola num lugar que você vai ver todo dia. Veja bem que esse compromisso não é com Deus, esse compromisso é com você mesmo, porque Deus continua sendo Deus mesmo quando a gente não busca. Mas quem precisa de Deus somos nós, amada. Nós que precisamos de Deus. A prática do jejum é uma prática de robustecimento espiritual e é para todos. Todos podem. Mesmo que você hoje esteja passando por uma dessas situações de saúde que eu já mencionei, você pode praticar uma abstinência naquele dia ou pode fazer um gesto de caridade e esse será o seu caminho. Mas se você não está passando por nada disso, arregace as mangas e comece a criar vergonha nessa cara. Eu estou falando para mim também porque tinha uma época na minha vida que eu não me preocupava com isso. E aí a gente procura robustecimento, ser forte nas nossas batalhas espirituais e não sabe por que está fraco. A igreja nos dá armas para que nós sejamos fortes, mas a gente precisa se programar para usá-las. No dia de jejum, hoje eu vou fazer o jejum da igreja. Então você já sabe que nesse dia você não vai ficar tomando cafezinho, você não vai ficar beliscando. Tem aqui na descrição, como eu já deixei o link da playlist de jejum, se você não sabe como praticar o jejum da igreja, vai nesse vídeo, porque esse vídeo vai te ensinar o passo a passo, como você se programar no seu dia. Eu acredito que a chave de tudo é a programação. Quando a gente monta o cronograma, a gente está se programando, porque imprevistos sempre acontecem na nossa vida. Sem contar que a inconstância faz parte do ser humano. Hoje eu tenho muita vontade. Aí, nossa, senti o cheiro do cafezinho, já não tenho mais vontade de jejuar. Nossa, eu vi aquela bolacha recheada, esqueci que eu ia jejuar. Comer, sabe? Pode ser uma distração? Pode, mas não se esqueça que é um dia de combate espiritual. Então a gente precisa reorganizar as nossas prioridades
para ter mais sucesso nas nossas práticas. Da mesma forma, uma pessoa que senta para fazer estudo bíblico. Vou sentar para fazer um estudo bíblico, mas meu celular está ali do lado com o WhatsApp ligado. Vai render? Não vai. Não tem jeito, gente. A gente precisa se programar para isso. Eu vou fazer adoração ao Santíssimo Sacramento. Coloca seu celular no modo avião, porque senão não vai ter jeito. A hora que seu WhatsApp pular, você não tem mais atenção ao Santíssimo Sacramento, entende? Essa adoração vai render? Não. Tudo depende da nossa programação. A gente precisa se programar e quando a gente se programa, as coisas ficam mais fáceis do que a gente imagina, viu? Mais uma irmãzinha falou aqui: Ana, eu estou tendo muitos pensamentos ruins ultimamente. Acho que o encardido ficou com raiva, pois eu estava me aproximando mais de Jesus. Eu não consigo explicar, mas é horrível. Eu tento fugir, mas eles ficam voltando. Eu acho que por eu sentir muito medo deles, eles insistem muito. Pode parecer bobo, mas cada dia que passa piora. São pensamentos horrendos que vêm. Cada vez me sinto mais indigna de estar na presença de Deus. Eu estou muito angustiada. Um abraço para você. Eu também não vou dizer seu nome por causa da situação que você partilhou, mas mensagens assim são cada vez mais frequentes, especialmente depois da pandemia, né? Porque foi algo que abalou a nossa saúde e também a nossa saúde mental. Muitas pessoas começaram a ter a sua saúde mental abalada, enfraquecida, depois da pandemia, quando você passa por um risco de vida e você não sabe o que está acontecendo. Hoje, quando a gente olha o que nós vivemos naquela época, né? Hoje nós estamos mais conscientes do que vivemos, mas naquela época ninguém sabia. Eu vejo que, da mesma forma, o povo hoje do Rio Grande do Sul, que não sabia, passava por enchentes todos os anos, mas não sabia que chegaria ao nível que chegaram as águas, né? E que perderam tudo, tantas situações. Gente, se você pode, faça algo pelo Rio Grande do Sul. Eu estou deixando sempre na descrição dos vídeos aqui do canal o Pix da Arquidiocese de Porto Alegre, viu? Que assim é uma forma segura de você ajudar. Depois de todas essas catástrofes, o nosso instinto de sobrevivência está mais ligado, né? E isso traz, assim, esse sentimento de estar sempre atento, sempre com medo de alguma coisa e tal. Mas voltando aqui para a mensagem dela, ela diz que o encardido ficou com raiva dela depois que ela se aproximou mais de Jesus. Não, amada, ele tem raiva de nós o tempo todo. A gente tem essa tendência de dizer isso. Porque eu estou rezando, aí agora eu sou mais tentada. Porque eu estou rezando, eu tenho esses pensamentos ruins. Eu não sei que tipo de pensamento ruim é esse que está atingindo ela. Mas quanto mais nós nos aproximamos da luz, mais nós vemos a sombra. Antigamente, você não se atentava para essa realidade espiritual, mas quando nós praticamos a vida de espiritualidade, nós estamos mais atentos a essa realidade. Da mesma forma, antes a gente não se preocupava em pegar um vírus, ou se preocupava se acontece uma chuva, até ria, né, dos antigos, tá chovendo, aí ficava com medo, aquela coisa toda, os mais antigos têm mais medo de tempestade, né? Pois agora eu acredito que o povo do Rio Grande do Sul, qualquer chuvinha, vai estar atento. É um exemplo que eu estou usando, tá? Ou uma pessoa que começa a espirrar, ficar doente, a tossir, já vai fazer um teste para ver se não tem alguma doença maior, não é assim? Antigamente a gente tinha esse costume? Não, isso é de uns tempos para cá. Da mesma forma, uma pessoa que começa a rezar, ela começa a estar atenta aos perigos da espiritualidade. Significa que o demônio amava você antes? Não. Ou ele deixava você em paz antes? Não, também não, viu? Só que você não tinha atenção a essa vida de espiritualidade, a essa batalha espiritual. É um combate espiritual, gente. Nós não podemos esquecer que a nossa realidade é de combate espiritual. Como diz a palavra de Deus, o inimigo, ele nos rodeia como um leão buscando a quem devorar. E é o tempo todo, viu? Não é só agora não, amada. Acorda para a vida. Nós temos pensamentos ruins, nós temos a nossa concupiscência. Nós não somos santos, mas nós estamos buscando a santidade. Supere esses pensamentos ruins. E veja bem, a pessoa que pensa, eu penso em cometer um pecado, eu estou sentindo assim vontade de cometer um pecado, mas você não cometeu, você lutou contra aquele pensamento, aquele mau pensamento, você vence aquele pecado. Então nós precisamos entrar em combate, nós precisamos vencer.
Talvez você precise rezar mais, talvez você precise de um diretor espiritual. Eu sei que é difícil encontrar um bom diretor espiritual hoje em dia, mas isso ajuda muito a gente a vencer essas batalhas. Praticar mais a nossa espiritualidade, especialmente a frequência aos sacramentos. Confissão, Eucaristia. Confissão, Eucaristia. Nós precisamos aumentar a nossa frequência, gente. Confissão pelo menos uma vez por mês. Pelo menos uma vez por mês. Se antes disso você cometeu um pecado mortal, corre para a confissão. Porque não tem exagero nisso não. É um exagero nisso? Não. Enquanto a gente está fugindo de um pecado mortal, não é exagerado buscar o sacerdote antes de um mês, se você tem certeza que cometeu esse pecado. Mais um vídeo para deixar aqui na descrição. Quando acabar esse vídeo você vai na descrição aqui para você ver, viu? Vou deixar também um vídeo sobre exame de consciência, porque hoje em dia as pessoas não têm muita noção do que é pecado, do que não é. Acabam indo ao sacerdote contar algo que não é pecado e o que é pecado de verdade você deixou para lá. Porque essa ideia de pecado é muito relativa hoje na vida das pessoas. Briguei com meu filho porque ele fez uma malcriação, então eu estou em pecado. Não, você precisa exortar seu filho. Isso não é um pecado, a mãe precisa corrigir o seu filho. Eu menti para a professora para poder faltar a aula, mas é porque eu tinha as minhas justificativas. Mas mentir é um pecado. Entende a relativização do pecado hoje em dia? Então eu vou deixar aqui também na descrição um vídeo sobre exame de consciência, para você fazer um bom exame de consciência e voltar a se confessar com mais frequência. Se nunca confessou, comece a se confessar com mais frequência, coloca mesmo aí no seu cronograma de espiritualidade, porque é assim que a gente combate o pecado, gente. E aí, comunhão, se possível, todo dia. E aí, adoração ao Santíssimo, se possível, todos os dias. Porque a gente não consegue vencer as batalhas espirituais sozinha não, viu, gente? Agora você está rezando, você tem atenção sobre o que está acontecendo espiritualmente em volta de você. Mas a gente não consegue vencer isso sozinho não, viu, gente? A gente precisa dos sacramentos, a gente precisa de uma vida de oração ativa, a gente precisa de robustecimento espiritual. Povo Santo, eu vou encerrando por aqui. A paz de Cristo no seu coração. Obrigado por sua companhia. Posso te agradecer? Muito obrigado pelo privilégio da sua companhia. Nem vou deixar vídeo aqui do lado para você no final desse vídeo não, viu? Lembra de ir aqui na descrição, logo abaixo do título desse vídeo, tem todos esses vídeos para te ajudar, para continuar te ajudando, logo embaixo do título na descrição. Não deixa de conferir e que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.